aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos retomar o Classificando Discografias. Meninas, esse daqui foi um dos quadros mais populares do canal durante a pandemia, que eu acabei dando uma abandonada porque eu cheguei num lugar com esse quadro que, assim, eu já tinha falado de basicamente todo mundo. E aí eu preferi dar um tempo, principalmente para outros artistas que eu curtia crescerem mais na cena com lançamentos de novos álbuns e assim eu poder trazer aqui para vocês. Então, esse momento chegou e vamos retomar oficialmente, anos depois, esse quadrão aqui. Hoje nós vamos falar um pouco da discografia da Anitta, que tem 6 álbuns de estúdio no total. Eu escolhi trazer a Anitta de volta aí porque vocês basicamente me pediram e votaram para isso, tá? Então, qual é o objetivo do quadro? Nada mais do que discutir essa discografia aí com vocês. Eu dou minha opinião sobre os discos que eu acredito que sejam os melhores e os piores, né? E vocês comentam aí o que vocês acham dessa discografia, desses álbuns e afins. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Anitta e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Soy la vagabunda que se está buscando la funda. Esa es la verdad con mirar. Bom, o primeiro álbum que eu quero começar é o melhor álbum da Anitta, na minha opinião. Funk Generation. Muita gente vai falar assim, nossa, mas o disco saiu agora, como você já pode dizer que ele é o melhor álbum da Anitta? Por 2 fatores muito óbvios. Primeiro, a honestidade dela em relação ao projeto. E segundo, é um disco de funk cantado em inglês. Eu acho que o primeiro ponto que faz o disco Funk Generation tão incrível é o resgate da Anitta às suas raízes musicais que ela perdeu por conta da necessidade de cumprir essa agenda midiática e essa agenda da indústria de sempre estar entregando material que precise fazer sucesso e ser palatável. Isso daí, com o passar do tempo, matou muito a percepção de quem era a Anitta no meio da farofada toda. E eu acho que o Funk Generation leva a gente para esse lugar onde ela reconecta essa percepção nossa com o que de fato ela é mesmo artisticamente. E como ela mesma disse lá na entrevista, né, agora ela pode ser considerada uma artista cult por esse efeito aí dela. O álbum mostra também uma evolução muito grande, não somente da visão dela do que é funk, mas principalmente levando em consideração que o disco foi produzido com esse viés de impactar o mercado internacional. Então, basicamente, a Anitta poliu o funk de uma forma que ela misturou com o pop, que soasse absurdamente palatável por mercado internacional. E isso acabou fazendo com que o disco pareça, assim, uma coisa que para nós não é tão novidade, mas para o resto é grande novidade. O álbum apresenta uma produção de alta qualidade e todos os colaboradores ali também são produtores muito proeminentes de vários mercados diferentes. Isso daí aumentou muito o apelo do projeto e também a sua diversidade musical, por mais que ela esteja fazendo pop. E a gente percebe muito isso com que nós ouvimos o projeto. Ela pode colocar Lose Your Breath, que é uma das melhores músicas dela de todos os tempos que ela já fez, principalmente porque é uma vibe muito funk anos 2000, mas a forma que ela aplicou na performance cantada em inglês deixou uma música absurdamente única. Ou a própria Grip, que já traz uma vibe Miami Bass, que também já é uma outra referência de outra época. A própria Funk Rave, que é uma música mais atual e voltada para essa nova cena do funk agora que está se misturando com esse tipo de Electronic Dance Music, né, o famoso EDM. Ou a gente
gente pode citar Fria, que já tem uma vibe que mistura também esse ponto mais nostálgico, mais com uma produção mais moderna. Então, assim, num geral, o disco passeia por muitos momentos épicos da construção histórica do funk e mostra para pessoas fora daqui do nosso país toda a evolução do movimento até a sua atualidade. Então o disco é muito completo e complexo e que para quem escuta que não pertence ao nosso mercado, vai com certeza achá-lo super interessante. E eu me atrevo a comparar este álbum aí com o Brat da nossa querida Charli XCX. Por quê? A própria Charli, quando ela estava amarrada na última gravadora, ela teve que fazer projetos que fossem palatáveis ao mercado. Dessa vez, ela continua com a mesma gravadora, mas ela colocou algumas cláusulas no seu contrato que fazem com que o selo respeite a integridade artística dela. E a Anitta fez mais ou menos a mesma coisa com a Republic Records. Por quê? Como é uma gravadora internacional, automaticamente eles esperam um projeto pop, né? E a Charli fez o hyperpop, que é o estilo que ela ama e ela é muito conhecida para uma determinada bolha ali de fãs, né? E ela leva isso para o mainstream musical, misturando também com outras influências pop. Então ela mantém a originalidade dela, ao mesmo tempo que ela cria um espaço novo dentro do mercado, que também refresca a música pop. Então, digamos que o Funk Generation é o Brat da Anitta. A seguir, eu coloco o disco Bang, que foi o último álbum de estúdio mesmo da Anitta, lançado totalmente para o Brasil. O Bang, gente, foi uma revolução no nosso mercado musical. Muita gente olha com uma visão meio torta para esse disco, levando em consideração outros momentos da carreira da Anitta pós esse álbum, que ela lançou músicas bem melhores, vamos dizer assim, mas o Bang foi absurdamente necessário para criar a cultura pop, vamos dizer assim, dessa nova geração na percepção do público brasileiro que nós temos agora. O disco Bang foi um marco absurdamente importante na carreira da Anitta, porque transicionou totalmente a ideia do público de que ela era uma funkeira para uma estrela pop. O sucesso do álbum ajudou ela a se estabelecer como a figura mais significativa do cenário pop do Brasil naquele período. O disco apresenta uma mistura enorme de gêneros musicais que mostram que a Anitta é muito capaz de fazer a melhor música possível. Porém, o grande must do disco Bang foi a mudança de imagem dela e como ela endossou essa vibe mais artista pop no disco. A mudança da imagem dela ajudou muito a criar um cenário de videoclipes aqui no nosso país que antes os artistas não tinham tanto interesse em investir em grande escala. E a Anitta começou a fazer isso e ela chamou muito a atenção nas redes sociais por esse tipo de movimento. Por mais que ela já estivesse fazendo isso desde o começo da carreira, a gente pode colocar que no Bang ela chegou num tipo de patamar que nem ela mesma conseguiu se superar depois. O videoclipe de Bang é absurdamente épico. O próprio videoclipe de Essa Mina é Louca é absurdamente épico. O próprio clipe de Cravo e Canela, que é mais simples, ainda assim é um clipe lindo. O próprio clipe do primeiro single, Deixa Ele Sofrer, é um bop super poderoso. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Então assim, ela soube muito bem construir essa narrativa visual de toda essa fase. Só que, num geral, o disco Bang também tem músicas muito boas dentro do seu repertório que não foram trabalhadas como single. Por exemplo, a música Sim. Eu trocaria facilmente a música Cravo e Canela por Sim, no aspecto de single dentro do álbum. Essa música mostra um lado da Anitta que até aquele período ela não tinha feito. E essa música aí foi muito querida durante muito tempo pelos fãs. Uma pena que a maioria acabou esquecendo, porque a Anitta foi lançando outras canções mais relevantes que acabaram abafando certos momentos aí de lado B da carreira dela. Eu também gosto muito
da música Deixa a Onda Te Levar. É uma faixa que tem uma vibe mais caribenha, mais reggaeton, e eu gosto muito do jeito que a Anitta construiu essa música. Também é uma lado mais B ali do álbum. E também Me Leva a Sério, que é uma baladinha no álbum que também eu queria muito como single, porque eu acho ela absurdamente comercial. No geral, sim, o Bang tem os seus skips, mas ainda assim é um disco muito completo e que super conversa com o mercado pop daquele momento aqui do Brasil. Então sim, eu acho que o Bang é o segundo melhor álbum da carreira da Anitta. A seguir temos o Versions of Me, que é considerado o primeiro álbum de fato internacional da Anitta e, na minha opinião, é o terceiro melhor álbum que ela fez na carreira dela. O grande must do Versions of Me é o jeito que eles trabalharam a ideia da Anitta ser uma artista brasileira com vários elementos de música mainstream do pop. Eles trouxeram ali reggaeton, R&B, eles colocaram um pouco de funk misturado com EDM de uma forma menos evidente, vamos dizer assim, e que acabou criando algumas músicas muito legais. O fato do álbum ter várias línguas diferentes mostrou que a Anitta é uma artista muito capaz e principalmente tem potencial para vários mercados, né? Não é somente cantar em inglês, você percebe que ela consegue de fato colocar o molho dela em várias canções muito específicas que tem esse valor super legal na história da carreira dela. Por exemplo, Boys Don't Cry é uma música que muitos nunca imaginariam a Anitta fazendo e ela pegou e fez com força total, uma das melhores da carreira dela. Mas o disco também tem algumas outras coisas muito legais, como por exemplo o primeiro single, que é um feat com a Cardi B, que é a música Me Gusta, que tem essa vibe de pagodão baiano, mas ao mesmo tempo ela é meio reggae e ela conversa muito bem com o mercado pop, que, enfim, a Shakira, por exemplo, conseguiria impactar. Se fosse a Shakira cantando Me Gusta, teria sido um hit com toda certeza. Também é bom colocar que essa música entrou ali na parada da Hot 100, né? E ajudou a Anitta a ter essa exposição no mercado norte-americano, pelo menos naquele período ali, né? Com a música ficando entre as 100 mais ouvidas daquele país. Tudo bem, eu sei que isso daí foi um grande auxílio da Cardi B, né? Mas ainda assim é um feito muito grande para uma artista pop do nosso país que nunca tinha chegado ali, né? Também o álbum tem umas outras canções que eu acho muito foda. Por exemplo, a própria música I'd Rather Have Sex. Essa música tem um pontinho de funk, mas ao mesmo tempo ela também tem uma vibe muito Far East Movement, meio 2010, com aquela vibe produzida pelo Ryan Tedder. Então é uma música bem comercial também, bem palatável para o mercado daquele momento e sem dúvida uma das melhores músicas mais pop que a Anitta já fez, com o pezinho no funk ali que ela gosta. E lógico, a música título do disco, né? Um dos maiores desperdícios da carreira da Anitta. Essa música é absurdamente incrível, única, e ao lado de Boys Don't Cry, ela é uma das melhores canções pop que a Anitta já fez na carreira dela. Eu queria muito que ela um dia retomasse esse tipo de estilo e fizesse outras canções assim, principalmente porque é super perceptível que a junção dela com a equipe do Max Martin nessa produção mais pop deu muito certo e ficou muito bom. Então sim, eu espero que um dia isso daí aconteça. E cá entre nós, né, gente? O clipe de Boys Don't Cry é um dos clipes mais épicos visualmente da carreira da Anitta. Mas o grande ponto, gente, é que esse álbum tem Envolver, que é o maior hit internacional da Anitta. Essa música chegou no topo da parada global e fez da Anitta a primeira latina a conseguir este feito. Então, depois disso, o mundo de fato percebeu quem ela era. Porém, também criou uma visão meio turva de que ela é uma cantora de reggaeton. Então ela estar fazendo um funk agora também aí com Funk Generation, né? É mais um ponto pra gente observar do porquê esse álbum tem que estar em primeiro lugar também. A seguir, como quarto álbum da Anitta, temos o Kisses, né? Que aí eu já acho que a gente tem uma opinião meio mista, viu, gente?
Eu reconheço que o Kisses é um álbum que tem canções que eu gosto demais da conta, como por exemplo, Banana, como a própria Tu e Joe, como Get to Know Me, né? E também tem canções que eu acho pavorosa, como por exemplo Onda Diferente, que eu não suporto mais essa música, a própria Atención, que eu acho horrível como música de abertura do álbum, né? Mas eu acho que o grande negócio do Kisses é que ele veio numa fase da carreira da Anitta que ela estava bem saturada, então eu acho que o disco veio como tipo um goela abaixo do público, que acabou fazendo com que a longo prazo a gente não curta tanto esse álbum. Mas também posso dizer pra vocês aí que uma das coisas que eu gosto muito no Kisses é o fato dele ter sido um cartão de visita da Anitta, também de multigêneros musicais, porém mais voltado para o mercado latino, né? O que o Versions of Me fez lá fora nos Estados Unidos, o Kisses fez meio que na América Latina, vamos dizer assim, para fazer com que as pessoas conhecessem mais o trabalho dela. Então, esse disco tem essa vantagem de trazer mais reggaeton, música urbana, um outro tipo de proposta, mas também ele é absurdamente cheio de confusão. Ele não tem muito uma coesão, ele não tem muito uma ideia de conceito e contexto. Ele realmente é um monte de música colocada ali que parece uma coletânea de músicas diferentes de épocas diferentes. E, enfim, serviu para mostrar a Anitta aí pro mundo. Como quinto álbum aí da nossa lista, né? Tenho que falar do disco Anitta, o álbum de estreia dela. Prepara que agora é a hora do show. Eu preciso dizer pra vocês que o meu grande ponto hoje com o álbum Anitta é o fato do som dele ser ultrapassado. Por outro lado, eu acho ele absurdamente inovador, levando em consideração a cena que nós tínhamos de pop e também de funk daquele período. Então, assim, o álbum revolucionou o mercado absurdamente. Mas com o passar do tempo, podemos dizer que ele envelheceu mal dentro da discografia da Anitta. Esse álbum foi uma introdução muito inteligente de uma artista nova para aquele mercado do período. O sucesso, por exemplo, de Show das Poderosas teve um impacto muito significativo na nossa cultura e atraiu uma atenção gigantesca. O som do álbum foi fresco para aquele momento, tinha uma vibração enérgica e ressoou muito com o público também de diferentes faixas etárias. Foi fundamental para mostrar todo o talento da Anitta e também o seu potencial como performer. Porém, isso também abriu essa ideia de que o mercado podia fazer coisas cada vez melhores, trazendo essa vibe mais pop, né? E a própria Anitta foi uma artista que foi evoluindo dentro desse mercado e criando também novas fórmulas para outros artistas se basear nela. Basicamente, ela foi tipo assim, a Pedro Álvares Cabral do pop dessa geração mais digital agora. Porque todo mundo fazia as fórmulas da Anitta, todo mundo fazia as repetições, por exemplo, que ela colocava nas canções do álbum Anitta, a estrutura musical ali do álbum Anitta, aquele tipo de funk melody. Enfim, todo mundo que veio depois daquela cena da Anitta baseou-se muito no que esse álbum aí construiu de fórmulas musicais. Fora a revolução no rádio que esse disco fez, né, gente? O disco Anitta conseguiu colocar músicas pop cantadas em português na rádio que não aceitava esse tipo de gênero no top 5, no top 10 e até chegou no topo de alguns lugares. Isso daí diz muito do efeito viral do movimento que a Anitta criou também. Porém, é inegável que a Anitta lançou discos melhores depois desse projeto. O próprio Bang foi o ápice dela cantando em português, o disco Kisses já levou para um outro lugar, o próprio Versions of Me e agora o Funk Generation, que seria basicamente o ápice que o próprio disco Anitta nunca conseguiu chegar no seu momento. Fora também o marketing por trás do disco Anitta, né, gente? A forma que a Anitta vendia a música dela era muito louco e, tipo assim, era escândalo misturado com notinha de mídia, misturado com música que vem. E a música vem e narra aquela situação toda. E a Anitta vai e aparece publicamente, faz uma declaração que deixa ela mais famosa. Então, assim, foi um caos o começo da carreira da Anitta no aspecto midiático, né? Porque o mundo virou os olhos pra ela totalmente, né? Melhor dizendo, o Brasil virou os olhos totalmente pra ela e só se falava em Anitta. E como
Como o pior álbum da Anitta, na minha opinião, mas ao mesmo tempo me sinto controverso em falar isso porque eu acho todos os singles desse álbum absurdamente babilônicos, é o disco Ritmo Perfeito. Gente, eu amo Blá Blá Blá. Essa música moldou o meu caráter. Assim como também a própria Na Batida, que eu amo demais da conta. Depois que começa, não se arrepende. Ritmo Perfeito, que eu amo demais da conta. No Meu Talento, que eu amo demais da conta, tirando aquele clipe pavoroso com o MC Guimê, né? Mas, num geral, o disco, ele é muito mais um suplemento pro show que ela fez do que, de fato, um álbum de estúdio que a gente pode caracterizar como uma era memorável. Por mais que o disco teve os seus singles trabalhados na mídia, vamos dizer assim, de forma mais independente do show, né? Basicamente, a Anitta só fez Blá 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 referente ao show e colocou a versão de estúdio ali dentro do álbum. O Ritmo Perfeito não é um disco que tem muito a se oferecer tirando os singles. A gente percebe que as outras músicas que vêm ali ao lado, tirando o Cobertor, que eu também acho uma música muito boa, não acrescentam em nada na carreira da Anitta e quase ninguém lembra dessas canções. Isso daí mostra muito o que era a proposta também da K2L com esse projeto e da Warner. Eles queriam bops, queriam músicas dançantes, músicas poderosas, que valorizassem a performance. E a Anitta fez isso. Só que no geral, o álbum, né, gente? E é isso. Não tenho mais nada a dizer do Ritmo Perfeito. Então, assim, gente, essas daqui são minhas opiniões sobre a carreira da Anitta no aspecto discográfico, os álbuns dela, o que eu acho de cada era. E é isso, ok? Mas eu quero saber de vocês agora. Qual o ranking de melhor e pior álbum da Anitta pra vocês? Comenta aqui, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!